Oi pessoal, Oi pessoal, bom, a gente queria começar o vídeo de hoje agradecendo todo mundo que assistiu o nosso primeiro vídeo, todo mundo que deu like, todo mundo que comentou e também todo mundo que se inscreveu no nosso canal. Muito obrigado. muito obrigado pessoal. E agora vamos para o vídeo de hoje. Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as 3 coisas mais importantes, na nossa opinião, que você precisa para entrar em uma universidade internacional. A primeira coisa na nossa lista é a língua. A língua é muito importante porque ela que vai fazer com que você consiga se comunicar no local, entender as aulas e além também entender a cultura do local, né? Então, por exemplo, se você, dependendo do lugar onde você quer estudar, você vai precisar aprender a língua do local. A não ser que você já saiba. Por exemplo, se você quer estudar no Canadá e você já saiba o inglês, ótimo. Mas também existe a opção de você estudar fora do Brasil, numa universidade internacional, e não precisar aprender uma língua estrangeira. No caso, se você for estudar numa universidade em Portugal. Ou em outro país que também fala o português como língua oficial. Sim. Então, existem algumas opções onde você pode estudar em uma universidade internacional, se esse é o seu sonho, e não precisar saber nenhuma língua estrangeira. Uma coisa que é muito importante você saber é que se você vai estudar em uma universidade internacional, se você quer isso, você for em um país que não fale o português, seja que a língua do país seja o inglês, Alemão, russo, qualquer outra língua, você provavelmente vai precisar fazer uma prova de proficiência. A não ser que você tenha a língua materna considerada a língua do local, né? Ou também, no caso, algumas escolas no Brasil, elas têm a maior parte do ensino médio, das aulas do ensino médio dada em inglês, que são algumas escolas internacionais, e isso também pode ser que a universidade aceite como uma prova que você saiba falar a língua que você passou o ensino médio estudando. E uma outra coisa também que se você for, dependendo do lugar que você escolhe, não necessariamente você precisa falar a língua oficial do país. Porque existem algumas universidades em países que oferecem a língua da instituição, da universidade, o inglês. Então, por exemplo, quando eu estava aplicando para universidades no exterior, eu estava interessado em algumas universidades na Alemanha e na Dinamarca. E algumas universidades que eu encontrei nesse caminho ofereciam cursos em inglês. Então, não necessariamente você precisa ter a proficiência em alemão, mas sim a proficiência em inglês para entrar nessas universidades. Sim. E o segundo item na nossa lista são as notas. As notas são um fator muito importante para você que quer estudar numa universidade no exterior. Por quê? Porque ao aplicar para uma universidade no exterior, eles normalmente, em quase todos os casos, eles pedem o seu histórico escolar, ou seja, as suas notas durante o ensino médio. E isso é um pouco diferente do Brasil. Sim. Porque no Brasil, normalmente, para você entrar numa universidade, você faz o vestibular, faz o Enem, e a nota do vestibular e do Enem vai ser a nota que vai dizer se você vai entrar naquela instituição ou não. E isso é diferente, né? Como você disse. Porque você não precisa enviar as suas notas do ensino médio para as universidades no Brasil. Por exemplo, quando você aplica para a USP, você basicamente faz o vestibular. E em algumas universidades no exterior, eles também podem pedir para que você faça uma prova como um vestibular da universidade deles. Mas você, com certeza, vai ter que enviar o seu histórico escolar. E algumas também podem pedir, isso vai depender de instituição para instituição, mas também tem algumas universidades que podem pedir o Enem, por exemplo. Elas, se você está aplicando como brasileiro, elas vão pedir o Enem e o histórico escolar. Então, ambas as coisas vão ser contadas para avaliar a sua entrada ou não naquela instituição. Ou seja, as suas notas são muito importantes se você quer entrar numa universidade no exterior. E outra coisa, dependendo de universidade,
a nota pode variar. Então, Sim. universidades que estão melhor ranqueadas, vamos dizer assim, as 10 melhores universidades do mundo, vão ter requerimentos mais elevados de notas. Sim. Então, só para garantir, tentem manter a maior média possível durante o ensino médio. Do mesmo jeito que o requerimento de notas pode variar de universidade para universidade, como o meu irmão disse, Sim. os requerimentos de notas também podem variar de curso para curso. Então, se você está aplicando para um curso de exatas, pode ser que os requerimentos de notas sejam diferentes de um curso, por exemplo, de humanas, se você está aplicando para história, por exemplo. E outra coisa também que pode influenciar, cursos diferentes podem olhar as notas de matérias diferentes. Então, se você está aplicando para um curso de exatas, pode ser que a sua nota de matemática seja mais importante, seja mais levada em consideração na hora que eles te avaliam do que a nota de artes, por exemplo, que não é tão relacionada com o curso que você está aplicando. E outra coisa em relação a isso é que, dependendo também da procura daquele curso, os requerimentos também mudam, né? Então, se um curso... Isso também é muito parecido com o Brasil, Sim. né? Cursos que são mais... que tem mais aplicações, tem mais pessoas querendo, os requerimentos sobem porque eles provavelmente não conseguem aceitar todos os aplicantes. Sim. E o terceiro item na nossa lista das 3 coisas mais importantes que você precisa saber para entrar em uma universidade internacional são as atividades extracurriculares. Cada vez mais as universidades estão levando em consideração o que os alunos fazem fora da sala de aula, fora da escola, porque isso demonstra como você consegue se organizar para estudar e fazer outras coisas, desde esportes, trabalho voluntário, estágio ou até trabalhar mesmo, um trabalho remunerado. E outra coisa que isso também demonstra é o seu impacto fora da escola, né? Então, você tem muitas notas boas, mas e fora da escola? Como o que você faz? Qual que é o seu, se você participa de um trabalho voluntário, qual que é o seu impacto naquela tarefa? Eles gostam de saber muito de qual que foi a sua parte naquele projeto ou naquela atividade e também como aquilo te alterou, né? Então vai um pouco essa parte mais pessoal, né? Não tão nota, né? É mais o seu processo durante naquela atividade que você fez. Então isso mostra que você precisa ter notas boas, sim, mas você também pode mostrar que você é bom fazendo o que você gosta. Então, você mostrando isso, as universidades acham muito importante porque demonstra que você é um aluno completo. Você faz várias coisas além dos estudos. Então, mesmo que você participe de um time de futebol e ganhe vários campeonatos, você falando isso para a universidade, você mostra o seu desempenho fora da escola e mostra que você é bom em outras coisas também. E isso é uma outra coisa que é importante vocês terem em mente, é que quanto maior o nível de reconhecimento, isso também é que vale tudo na vida, né? Mas quanto maior o nível de reconhecimento daquilo que você fez, mais importância aquilo vai ter para a universidade e maior a sua chance de mais atenção você vai causar para a instituição que você está aplicando. Então, por exemplo, se você ganha um campeonato do seu clube, vamos supor que você joga futebol e você é sócio de um clube e você ganha um campeonato. Já é muito bom, mas vamos dizer que você participa de um campeonato do estado, melhor ainda, ou um campeonato nacional, e assim vai. Então, quanto maior o reconhecimento daquela atividade, mais atenção isso chamará para a instituição que você está aplicando. E uma coisa muito importante também de vocês saberem é que as universidades avaliam notas e atividades extracurriculares
diferente. Ou seja, dependendo da universidade que você aplica, pode ser que elas levam mais em consideração as notas do que as atividades extracurriculares, ou pode ser que elas levam em consideração mais ou menos igual esses dois tópicos muito importantes. Eu posso dar um exemplo pessoal meu, que duas universidades que eu apliquei, que eu reparei essa diferença, foi a Universidade de Toronto e a Universidade de British Columbia, ou mais conhecida como UBC. Que fica em Vancouver. No processo de aplicação para a UBC, através de várias coisas que eles pedem para você preencher, eles perguntam bastante sobre o que você faz fora da escola, se você já fez algum trabalho voluntário, se você estagiou em alguma empresa, porque eles realmente querem saber o que você faz fora da sala de aula. Em contrapartida, a Universidade de Toronto, você acaba percebendo que ela foca mais nas notas, né? Sim. Basicamente, no processo de aplicação da Universidade de Toronto, no nosso processo que a gente fez, a gente não sabe se muda para outro curso, né? Pode ser que de curso para curso tem alguma mudança. Sim. Mas no que a gente fez, basicamente pedia as notas e tinha uma sessão que falava informações adicionais. E ali, basicamente, você poderia colocar o que você quisesse que você achava que era relevante a universidade saber na hora de decidir se você irá ser aceito pela universidade ou não. Então, esse seria a única parte, né, da aplicação que nós fizemos, que daria a possibilidade, não necessariamente precisaria ser uma atividade extracurricular, mas dava essa abertura para você colocar uma informação como de uma atividade extracurricular que você fez. Então, quando você pensa nessas três coisas importantes que nós acabamos de falar, a língua, os estudos ou as notas e as atividades extracurriculares, isso gera uma pergunta. Aonde eu vou arranjar tempo para fazer tudo isso? E é muito difícil você conseguir gerenciar o seu tempo para conseguir, no caso, estudar a língua estrangeira, conseguir notas boas e, além disso, fazer coisas, trabalhos voluntários, atividades, hobbies, fora da escola. Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco disso. Dicas, experiências que nós passamos, coisas que nós vimos que funcionaram, que não funcionaram. E a nossa opinião de como se organizar melhor para conseguir ter um melhor desempenho nessas três categorias. Quase que a gente esqueceu. Se você gostou do vídeo, deixa um like, comente e se inscreva no canal. Até mais, pessoal!